Elas ainda não sabem como que vai ser o nível do critério, devido à mesa, que é uma coisa que eu, particularmente, também tenho receio. Porque como a categoria nasceu aqui, e agora ela vai ser subjugada pelas pessoas de lá. Como isso vai ser para os olhos, né, da mesa de arbitragem? Porque se pegar pelo o ícone, ou a ícone no caso, a gente tem um padrão, né? Só que vão vir todas as melhores no show. E aí, como é que faz? Eu vou contribuir aqui com a minha observação. Primeiro, eu acho que a gente tem que dar muito valor e reconhecimento à Muscle Contest, que foi uma das grandes batalhadoras para introduzir a categoria Wellness na NPC. Porque eles foram praticamente os precursores a apresentar essa categoria e mostrar o grande potencial que ela tem. Segundo, existem atletas que rapidamente migraram para a NPC logo que a categoria Wellness surgiu. E isso gera para elas uma vantagem, porque os árbitros foram assistindo elas, vendo, reconhecendo, valorizando. Eu acho que a Ângela Borges, ela demorou um pouco para realizar essa migração. Eu, na minha opinião, acho que ela deveria ter migrado o quanto antes. Mas, enquanto a Ângela não migrasse, a categoria continuaria indefinida. Porque a principal atleta da categoria, a ícone, a atleta que todas as mulheres que competem na Wellness admiram e se inspiram, não estava na NPC. E agora está. Sim. É como se o fenômeno estivesse numa outra federação. Agora o fenômeno veio para cá. E como o fenômeno da Wellness poderá interferir no critério da categoria, no padrão da categoria, só no domingo nós vamos dizer. O tamanho da discrepância entre Ângela Borges e as demais competidoras. Certeza. Só que eu já penso em Olímpia. Eu já até esqueci dos campeonatos que vão ter, para falar a verdade. Eu joguei a minha cabeça lá. Entendo. Né? Eu joguei minha cabeça direto do Mr. Olímpia, porque com certeza vão ser chuvas de brasileiras ali naquele palco. Nossa. E a mesa, que a gente sabe que não é a mesma de todos os lugares, é uma mesa do Olímpia, de julgamento. E aí que entra toda a questão, que é onde eu pensei e calculei a coisa. Falei, poxa, é diferente a mesa do Europa, é diferente a mesa da Muscle, é diferente a mesa do Olímpia. Então isso que me instiga a querer estar lá logo. Querer que chegue logo isso para a gente poder ter uma base mais concreta. Até para eles também se aliviarem. Porque eu tenho certeza que eles têm uma responsabilidade muito grande agora. Não, de fato aí sim. Quando a primeira Miss Olímpia Wellness estiver definida, aí teremos um norte, né, na categoria. Aí poderemos olhar para a campeã e falar, é isso. Né, como é o caso da Classic Physique agora, que vem tomando um novo rumo. E enfim, das outras categorias. Né? Para você criar esse desejo, você precisa ter um modelo de sucesso. É isso que falta para a Wellness despontar. Então, sim, isso é só uma questão de tempo. Em 2021, quando for definida a primeira campeã, já saberemos qual que é o norte e a linha que se deve adotar. E aí eu tenho certeza que muito das atletas que são da categoria biquíni, que têm dificuldade de descer o peso para poder adaptar o físico, vão se interessar muito por essa categoria. certeza. E acredito que também atletas que forcem muito para se enquadrar na categoria biquíni. Né? Não, é a salvação. Eu acho que é a salvação para aquela mulherada que quer puxar, tem que sofrer muito para poder afinar e ficar enquadrada na categoria. E eu acho que é por isso que a Muscle Contest, a NPC, vem orientando para que o volume da atleta Wellness não seja tão alto, para que ela se aproxime um pouco da biquíni e que motive atletas americanas a migrarem para a categoria Wellness. Porque nós temos que ser sinceros.
Não dá para construir uma categoria que só tem atleta no Brasil. Certeza. Isso não é internacionalizar uma categoria. Sim. Então, você precisa... Ah, mas o brasileiro leva vantagem, então dane-se o mundo. Não é por aí. Afinal de contas, os americanos levam vantagem na Open, nem por isso os árabes não estão correndo atrás e chegando cada vez mais próximo. Sim. O que você precisa fazer? Internacionalizar a categoria. E como é que você internacionaliza a categoria? Permitindo que haja um padrão que equilibre para o planeta inteiro. Sim. Você não, vou fazer o padrão na cara do brasileiro. Tá, mas aí você ferrou o americano. Aí você ferrou o asiático. Aí você ferrou o europeu. Então a gente precisa equilibrar. O problema é que muitas pessoas dizem que o maior fenômeno da categoria wellness e uma das maiores atletas de fisiculturismo do planeta, Ângela Borges, não está enquadrada no padrão hoje da categoria. Você já ouviu isso, Júlio? Já ouviu isso, Jorlan? Eu já ouvi isso diversas vezes. Eu não entendo como que as pessoas têm capacidade de falar isso, sendo que a Ângela sempre venceu as competições a qual ela participou. Eu, graças a Deus, não ouvi. Eu também nunca tinha escutado falar isso. Não consigo entender isso. Então é até decepcionante, porque ver o histórico da Ângela, que é um histórico que é irretocável, Sim. deixando de ser considerado por pessoas que são influentes do nosso meio. É a maior campeã da categoria que existe no mundo. Não, Então, mostra que não mostra o interesse dentro do esporte, em si o interesse pessoal. eu não sei se vocês concordam comigo, mas eu acredito que para as mulheres, né, na área feminina, a categoria wellness ela tem entrado meio que como a categoria Classic Physique entrou para os homens, como um degrau a mais, né, para a menina que está ali na categoria biquíni, antes de fato dar aquele salto, né, para figure, poder, vou explorar algo que ainda esteja ali no meio termo, né, porque eu acho que intimida, até para o atleta que de repente era no Men's Physique, queria ir direto para Open Bodybuilding, não. São as categorias mais vendáveis, né? Exato. Então são as categorias de apresentação, são a wellness, a biquíni e a men's physique. E eu acho que isso agrega muito pro esporte. Sim. Porque é algo mais appealing, algo mais que chame mais, né? Algo mais alcançável. Que traz o público, né? Sim. Me preocupa só isso. A gente precisa realmente valorizar as nossas atletas e reconhecer, acima de tudo, os grandes valores que nós temos aqui no Brasil. Dizer que a Ângela Borges não está enquadrada no padrão da categoria, sendo que ela foi lá na Europa, na sua estreia na NPC, passou o carro no amador, foi campeã do profissional, é no mínimo não defender o seu próprio país, é não ser patriota. Exato. Então, eu acho que se você recebe esse feedback de um americano, de uma americana, de um europeu, de repente ele pode virar e falar assim, estou puxando a sardinha para o meu país, estou sendo patriota. Mas um brasileiro dizer que a Ângela Borges não é referência da categoria é como se um amante do futebol dissesse que o Pelé não é o rei do futebol, é o Maradona. É verdade. Com certeza. Eu já achei É muito esquisito, cara. Imagina um brasileiro falar assim, não é o Pelé, cara, é o Maradona. É quase que isso. Não, eu já achei um absurdo você falar que alguém disse isso. Mas agora, brasileiro, eu não sabia que era brasileiro. Eu pensei que... Não, eu vou mais longe. A mesma pessoa colocou que vai uma atleta que nem está preparando para competir, em terceiro lugar. Como é que é? Existe uma atleta que vai ficar em terceiro lugar que nem está se preparando para essa competição. Mas ela foi citada. Tá pronto. Para você ver como que não vai nem competir? Ela não vai nem competir, ela foi citada como top 3. Ou seja, então... Para você ver como falta, às vezes, acompanhamento aí por parte da galera, né? Então eu acho que a gente tem que tirar de lado um pouco os interesses pessoais e acreditar que o esporte do fisiculturismo, principalmente no nosso país, precisa ser celebrado pelos nossos grandes heróis. Sim. E as mulheres precisam de um espaço. O fisiculturismo feminino ainda está muito longe em relação ao fisiculturismo masculino. Apesar de terem os melhores títulos, hein, Renato? Então, cara... É verdade, viu? Olha... É o único que... Angélica Ketty. Exato. Isa Pessini. Juliana Malacarne. Juliana Malacarne. Tem a Nath também, top 2. Tem a Natália Coelho. Tem a Natália Coelho.
Bicampeão Arnold Ohio, Vice do Olímpia. vice do Olímpia. Então, assim. E os brasileiros estão na onde? E aí, nos masculinos, a gente só tem o Eduardo Corrêa, que é o nosso maior representante. Chegou 7 vezes na final e ficou vice em uma. E o Kaique, que é um finalista também. Os únicos 2 brasileiros da história que foram para uma final de Olímpia. Os 2 únicos heróis da batalha do Olímpia. Os únicos. E assim, é muito ruim, né? Nós, como homens, ver que as mulheres passam o carro literalmente na gente no fisiculturismo. Passam o carro.